Bem, senhores, eu sou o professor Flávio Martins e sou o professor da disciplina de Noções de Direito junto ao nosso curso do Técnico em Vendas EAD. Inicialmente, nós precisamos verificar que o direito ele é uma ciência social e possui fontes próprias. Toda vez que a gente fala em fonte, nós estamos trabalhando a origem, o princípio, o início, a procedência de alguma coisa. E no caso do direito, ele possui fontes próprias. Essas fontes, da onde surge a ciência do direito, provém dos fatos próprios da realidade humana. Assim, nós temos dois tipos principais de fontes do direito: as fontes formais e as fontes materiais do direito. Sobre as fontes formais, elas podem ser compreendidas como sendo aquelas que conferem ao direito a sua obrigatoriedade. E nós temos 4 tipos de fontes formais do direito: a lei, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. A lei pode ser conceituada como sendo o conjunto de normas que provém de um processo legislativo juridicamente reconhecido e socialmente legitimado. Vejamos que a lei ela vem então de um processo de sua criação, aonde as regras desta criação devem ser respeitadas e a sociedade legitima, reconhece aquela lei, entendeu? E a sua obrigatoriedade de cumprimento. Outra fonte formal do direito são os costumes. Costume é aquilo que a sociedade, o ser humano, repete. E os atos humanos de relevância que se repetem na história e que coincidem com os valores sociais jurídicos de um determinado grupo também são fontes formais do direito. Uma outra fonte é a jurisprudência. O nome é meio complicadinho, mas é fácil de compreender. A jurisprudência, ela é uma repetição do entendimento que o Tribunal de Justiça, através dos seus desembargadores, e as instâncias superiores, através dos ministros, aplicam a lei no caso concreto, tá? Então, essa jurisprudência, ela se trata de um raciocínio da autoridade que julga o caso e o faz de maneira prudente. Toda vez que os tribunais decidem de maneiras semelhantes para situações semelhantes, eles criam aí essa jurisprudência, que também é fonte formal do direito. E depois nós temos ainda a doutrina, como última fonte formal do direito. A doutrina é o nome que se dá ao conjunto bibliográfico de raciocínios jurídicos, o conhecimento empírico de um jurista. Ou seja, a doutrina é o documento produzido pelos estudiosos do direito que vão esmiuçar todas as implicações que o direito vai trazer quando aplicado, no caso concreto, tá? Essas são a definição de doutrina. Depois, nós temos as fontes materiais do direito. As fontes materiais do direito
são aquelas cujo conteúdo se confunde historicamente com as normas jurídicas. Elas provêm da realidade social, ou seja, elas advêm da própria sociedade e dos valores, com a sua essência jurídica, tá? A história é uma fonte material do direito, os valores religiosos é uma fonte formal do direito, material do direito, e a moral é também uma fonte material do direito. A história trouxe aqui o conceito como sendo a análise e interpretação dos fatos históricos, do comportamento de uma dada sociedade ao longo do tempo, relativamente a um determinado assunto. Os valores religiosos podem ser compreendidos como sendo a compreensão humana da sua relação com os fenômenos relacionados à sua espiritualidade. E a moral pode ser entendida como sendo os valores morais, a ética e a delimitação do homem sobre a aceitabilidade ou não de suas atitudes e dos seus pensamentos. É importante perceber, então, que as fontes do direito são, na verdade, a origem da própria ciência do direito. Caso uma lei seja considerada injusta, poderá ter a sua aplicação negada pelo Poder Judiciário, caso esse entenda que a lei cause uma agressão a alguma fonte do direito. Isso significa dizer que, para a correta interpretação do direito, é preciso levar em consideração o conteúdo das fontes do direito, tanto as formais quanto as fontes materiais. Assim, nós temos hoje que a ciência do direito ela é dividida em dois grupos: o direito público e o direito privado. O direito público ele é compreendido como aquele em que um dos sujeitos da relação jurídica figura o Estado. E quando eu falo em Estado, eu falo do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal, tá? Então, o ramo do direito público cuida, de um modo geral, do modo de ser do Estado, a maneira pela qual o Estado é constituído, organizado e como se dá o funcionamento do Estado. Além disso, estuda-se ainda no direito público as relações de um Estado com os outros Estados e a relação do Estado com os indivíduos. Já no direito privado, compreende-se ali o ramo do direito em que a relação se dá somente entre particulares. Não há a figura do Estado na relação jurídica. Assim, cuida-se das relações jurídicas dos indivíduos entre si. Aqui eu trago um gráfico que fala da divisão do direito. O ramo do direito público, ele ainda é dividido, subdividido em direito público interno, aonde eu tenho o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito tributário e o direito processual. E nós temos ainda o ramo do direito público externo, aonde existe a disciplina de direito internacional público. O direito constitucional, ele é o ramo encarregado das normas jurídicas que constituem o Estado.
ele vai estudar a maneira pela qual o Estado é formado, define a estrutura do Estado e a sua organização. Além disso, no direito constitucional, há também a disposição sobre os direitos e as garantias das pessoas. Já no direito administrativo, é o ramo também do direito público, compreendido como aquele ramo que ocupa-se das normas jurídicas, dos princípios que regem, que normatizam, que regulamentam as atividades administrativas do Estado, além da sua organização administrativa. Depois, no direito tributário, nós temos ainda a figura do Estado e do outro lado o contribuinte. Esse ramo do direito cuida dos critérios pelos quais o Estado arrecadará os valores necessários através dos tributos para administrar os interesses sociais, os interesses de toda a sociedade. Por fim, na divisão do direito público, nós temos também o direito processual. Consiste, assim, em um ramo específico do direito que vai reunir as normas que orientam as pessoas físicas e jurídicas sobre o modo pelo qual pode obter a solução do Estado em relação a um conflito. O direito processual, então, ele cria regras que devem ser respeitadas por todo mundo que se socorre à justiça para que a justiça auxilie na resolução de um conflito. Ainda temos o direito penal como ramo do direito público. O direito penal também se apresenta às normas jurídicas de natureza pública, já que somente o Estado tem o direito de aplicar uma pena em um indivíduo que comete um crime. Só cabe ao Estado o direito de punir alguém. A nossa sociedade, não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque nós também estaremos cometendo um crime. Só o Estado, o Estado, através do Poder Judiciário, é que tem esse direito. Temos ainda o direito internacional público, que é a área do direito público que versa sobre o relacionamento entre o Estado e outras pessoas jurídicas do direito internacional. Então, toda vez que o Brasil vai se relacionar com um outro país, utiliza-se normas de direito internacional público. Ou quando o Estado de Minas Gerais ou do Ceará ou qualquer outro Estado vai tratar com um organismo internacional, utiliza de normas do direito internacional público. Já no ramo, na subdivisão do direito privado, que é aquela espécie onde a relação se dá entre particulares, nós temos o direito civil, o direito comercial ou chamado direito empresarial, o direito do trabalho e o direito internacional privado. O direito civil, também chamado de direito privado comum, ele é o ramo do direito privado que estuda as relações entre as pessoas, a relação entre as pessoas e os bens que servem essas pessoas, tá? Nós temos o Código Civil Brasileiro como a sua principal lei do direito civil. O direito comercial, que hoje chamamos de direito empresarial, cuida da norma, da disciplina jurídica das atividades dos comerciantes. A sua lei tinha o velho Código Comercial Brasileiro, promulgado em 1850, sendo que grande parte desse Código Comercial ele foi extinto, ele foi revogado pelo atual Código Civil.
Temos ainda o direito do consumidor, como ramo do direito privado, que regulamenta a relação entre consumidor e fornecedor. A principal lei é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Assuntos que tudo isso a gente vai explicar na unidade 2. E o direito do trabalho, que é o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho subordinado, visando assegurar melhores condições de trabalho para o trabalhador, para a classe operária, de acordo com a aplicação das normas e regras que são destinadas a tal fim. Hoje nós temos a CLT como principal lei trabalhista brasileira. E por fim, nós temos o direito internacional privado. É o ramo do direito privado que estabelece normas para minimizar conflitos entre as legislações de outros países. Se uma pessoa brasileira se casa com uma pessoa dos Estados Unidos, entendeu? É o ramo do direito internacional privado que vai atuar caso exista alguma discussão num divórcio, numa adoção, numa pensão alimentícia entre um cidadão brasileiro e um cidadão norte-americano, por exemplo.